Minha família me chamava de ajudante na festa da minha irmã, mesmo depois de anos usando meu dinheiro. Fiquei quieto, até que uma atitude minha mudou tudo. Tenho 30 anos, sou homem e trabalho como empreiteiro. Já fazendo há uns 8 anos. Comecei logo depois da escola, fazendo carpintaria com um senhor chamado Bill. Ele me ensinou tudo, montar estrutura, colocar drywall, tudo mesmo. Ralei muito para chegar aqui. Guardei cada centavo. Depois comecei a pegar meus próprios serviços. No começo, nada de luxo, reforma de banheiro, cozinha, conserto de varanda quase caindo. Mas o que sempre me irritou é que minha família, principalmente minha mãe e minha irmã Camille, de 28 anos, nunca levou meu trabalho a sério. Quando alguém pergunta o que eu faço, minha mãe responde: "Ah, o Logan conserta umas coisinhas." Nunca diz que sou empreiteiro ou que tenho meu próprio negócio de reforma. Parece que sou um faz-tudo que trabalha por cerveja. Já a Camille trabalha com marketing numa seguradora. Ganha promoção a cada 6 meses, vive postando no LinkedIn como se fosse dona do mundo. Não tô dizendo que o trabalho dela é ruim, mas o jeito que a família valoriza o que ela faz e ignora o que eu faço, é absurdo. Quando a Camille fala de uma apresentação, minha mãe diz: "Ai, querida, que lindo! Conta tudo." Agora, se eu falo que transformei um porão todo em sala de TV, depois de 3 meses de trabalho, ela só fala: "Que bom, filho. Tá conseguindo se manter ocupado?" Meu pai era ainda pior, antes de morrer de câncer há 2 anos. Mesmo doente, ele soltava piadinhas tipo: "Logan brinca com ferramentas, já a Camille tem carreira de verdade, com benefícios e aposentadoria." Teve um Natal que me marcou. Eu tinha 25. Tinha acabado de terminar uma cozinha enorme e fiz tudo do zero, armário sob medida, pedra, azulejo colado à mão. Mostrei as fotos para a família na ceia, orgulhoso. Meu pai olhou por 5 segundos e disse: "Legal, filho. Mas quando você vai arrumar um emprego de verdade, com plano de saúde?" Aí virou para Camille e passou 20 minutos perguntando do trabalho dela. Doeu, mas engoli seco. Pensei: quando eu ganhar mais, eles vão me respeitar. Que nada. Mesmo ganhando entre 70 e 80 mil por ano com reformas de luxo, o desprezo continuou. Depois que meu pai morreu, parece que piorou. Minha mãe age como se eu fosse um perdido na vida. O mais louco é que eu sou bom no que faço. Meus clientes me adoram. Tem gente me ligando todo dia querendo contratar meus serviços. Indicação de boca a boca faz com que eu tenha trabalho agendado com meses de antecedência. Mas, para minha família, eu continuo sendo só o cara que conserta as coisas. Aquele que eles chamam quando o triturador da pia da mamãe quebra ou quando a Camille precisa ajuda para carregar sofá. Ninguém liga se eu sei fazer armário sob medida ou até refazer toda a parte elétrica de uma casa com segurança. Para eles, continuo sendo só faz tudo. Aí foi quando tudo começou a desandar. Mês passado, Camille foi promovida para um cargo de gerente na seguradora onde trabalha. Algo tipo gerente de área, coordenadora regional, nem lembro direito o nome. Mas parece que era um grande feito, porque a mamãe resolveu organizar um jantar de comemoração. Reservou mesa num restaurante chique no centro, chamou a família inteira, fez disso um grande evento. Tios, primos, todo mundo. Até mandou fazer um bolo escrito "Parabéns, Camille." Normalmente eu inventaria uma desculpa para não ir. Mas a mamãe fez chantagem emocional. Disse: "É importante apoiar sua irmã, Logan. Família tem que estar presente." Ah é, mãe? E quando foi que alguém apareceu para comemorar minhas conquistas? Mas tudo bem. Eu fui. Coloquei uma camisa limpa, dirigi até lá e me preparei para 2 horas ouvindo todos elogiando a Camille e seu sucesso no mundo corporativo. E o jantar foi exatamente isso. Camille sentada na ponta da mesa, falando das novas responsabilidades, da equipe dela com 5 pessoas, do plano estratégico dela pro setor, e todo mundo ouvindo como se ela tivesse descoberto a cura do câncer. Tio Mike ainda perguntou do salário dela super sem noção, mas ninguém falou nada. Camille só sorriu e disse: "Digamos que estou bem satisfeita com o pacote." Todo mundo ficou on como se ela tivesse ganhado na loteria. Tia Raquel começou a dizer que o papai estaria tão orgulhoso da Camille, que sempre soube que ela ia longe, que ela é o orgulho da família. Eu só comia meu bife tentando não revirar os olhos.
Aí começaram os discursos, claro, porque tem que ter discurso até pra promoção que deve ter dado só uns 10% de aumento e um nome bonito no crachá. Meu primo Nate foi o primeiro. Ele é gente boa, não entra nessas brigas familiares. Levantou o copo e disse algo tipo, um brinde pra Camille. Prova de que dedicação vale a pena. Muito orgulho do que você conseguiu. Todo mundo brindou. Justo. Ela trabalhou por isso. Aí a mamãe levantou com o copo na mão. E foi aí que eu devia ter percebido que vinha. Mas eu tava quieto, na minha. Ela disse, quero fazer um brinde pros meus 2 filhos essa noite. Camille, por mostrar pra gente o que é sucesso quando se tem foco. E Logan. Aí eu olhei, pensando que talvez, enfim, ela ia reconhecer que eu tenho me esforçado há anos pra manter meu negócio de pé, que tô sempre presente quando precisam. Mas não. Ela completou, e Logan, por estar sempre por perto para ajudar com o peso. A mesa inteira caiu na risada, como se fosse a piada do século. Ajudar com o peso. Foi assim que ela resumiu tudo que eu faço. Senti meu rosto esquentar, mas só balancei a cabeça e sorri, como sempre. Dei um gole na bebida e fingi que não liguei. Mas por dentro, eu tava farto. De verdade. Completamente. O resto do jantar passou como um borrão. Mais histórias sobre a carreira incrível da Camille. Mais apostas sobre o quanto ela vai crescer na empresa. Mais piadinhas sobre o bom e velho Logan, que sempre aparece para ajudar a carregar sofá. Depois do jantar, todo mundo foi pro estacionamento. Abraços na Camille, fotos, promessas de se verem de novo em breve. E aí, como se o universo quisesse brincar comigo, o carro da Camille não pegou. Adivinha para quem todo mundo olhou? Logan, você manja de carro, né? Tio Mike falou. Pode dar uma olhada? Lá fui eu, com camisa boa e calça social, abrir o capô do Honda da Camille no estacionamento, enquanto ela só mandava mensagem pro namorado falando do jantar. Era só o cabo da bateria solto. Em 2 minutos, apertei e o carro voltou a funcionar. Conserto fácil. Valeu, Logan, ela falou sem nem tirar o olho do celular. Você sempre é bom nessas coisas. Nessas coisas, como se saber resolver problemas fosse um dom misterioso, e não só saber usar ferramentas direito. Entrei no meu caminhão e fui embora sem falar muito com ninguém. Lá pelas 10 da noite, meu celular começou a apitar. Mensagem da mamãe, obrigada por ter vindo hoje. Não foi lindo comemorar o sucesso da Camille? Mensagem da Camille, obrigada por ajudar com meu carro. Você salvou o dia, como sempre. E 1 hora depois, mais uma da Camille, você tá bravo com alguma coisa? Mamãe disse que você parecia calado no jantar. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Eu tava bravo? Com certeza. Mas não pelo motivo que eles acham. Não era pela promoção da Camille. Boa sorte para ela, de verdade. Também não era pelo jantar ou pela comemoração. Eu tava bravo por ser reduzido ao cara que só ajuda com peso. Por ter passado anos construindo meu negócio, e minha própria mãe tratar isso como se fosse um passatempo. Por sempre resolver os problemas da família e nunca receber reconhecimento por nada. Mas, acima de tudo, eu tava bravo comigo mesmo, por ainda esperar algo diferente deles. Não respondi naquela noite. Nem de manhã, quando vieram mais mensagens da mamãe. Logan, você tá mesmo bravo por causa do que eu falei no jantar? Não era pra te magoar. Depois outra, me liga. Você tá exagerando. Foi só uma brincadeira. Essa palavra exagerando como se tudo que eu sentia fosse drama. Como se 30 anos sendo tratado como filho menor fosse coisa da minha cabeça. Desliguei o celular e fui trabalhar. Tinha uma reforma de banheiro para terminar. Diferente do jantar, aquilo era algo que eu podia controlar. Mas tem uma coisa que eles não sabiam, enquanto eles comemoravam a subida da Camille na empresa, eu estava trabalhando num plano que ia mudar tudo. Um plano que ia mostrar exatamente do que o carregador de peso era capaz. Eu só ainda não tinha decidido se queria que eles vissem ou não. Cerca de 1 ano atrás, eu estava dirigindo por um bairro antigo do lado leste da cidade, quando vi uma casa que chamou minha atenção. E quando eu digo que a casa chamou minha atenção,
quero dizer que era um completo desastre, tanto que eu até freiei o carro e fiquei olhando. A casa estava abandonada fazia mais de 2 anos, tinha sido retomada pelo banco e ninguém queria encostar nela. O banco praticamente estava dando de graça. Vidros quebrados, telhado com buraco, rachaduras na estrutura, tudo de ruim. A maioria das pessoas passaria na frente e pensaria, tem que derrubar. Mas eu vi potencial. A estrutura era boa. Casa dos anos 50, construção sólida, terreno de bom tamanho, num bairro que estava começando a melhorar. Famílias novas se mudando, algumas cafeterias abrindo, aquele ar de mudança positiva. Eu sabia que, com trabalho de verdade, aquela casa podia virar algo incrível. Comecei a pesquisar. Descobri que o banco queria $85 mil por ela, sendo que, bem reformada, podia valer os 300 mil. O problema? Ela precisava de tudo. Elétrica, encanamento, ar-condicionado, piso, tudo mesmo. E ainda tinha que resolver as pendências com a prefeitura, normas, licenças, essas coisas. A maioria dos empreiteiros ia olhar isso e sair correndo. Muito risco, muita dor de cabeça, muita coisa incerta. Mas eu já trabalhava com isso fazia tempo. Sabia calcular custos e prazo. E, mais importante, eu vinha juntando dinheiro por anos esperando uma oportunidade assim. Enquanto a Camille trocava de carro todo ano e fazia viagem para tudo quanto é canto, eu vivia no básico e economizava tudo que dava. Continuava com minha velha F-150, alugava a mesma casinha simples fazia 6 anos, comprava minhas roupas na Target. Meus amigos até zoavam que eu era pão duro. Mas eu tinha um plano. Queria comprar uma casa e transformar ela no meu lugar ideal. Não para vender depois e lucrar, mas para morar. Um lugar que mostrasse tudo o que eu sei fazer, sem ser só consertar coisa dos outros. Fiz uma proposta na casa. O banco aceitou na hora. Devem ter achado inacreditável alguém querer pegar aquilo. 3 semanas depois, estava com a chave na mão e comecei a planejar a reforma. E não era a reforminha de fim de semana. Era a reforma pesada mesmo. Ia desmontar tudo até os ossos da casa e refazer do zero. Nova fiação elétrica, novo encanamento, sistema de ar-condicionado novo, restaurar o piso original de madeira, reformar a cozinha e os banheiros por completo. Tirei uma pausa dos trabalhos dos clientes e foquei 100% nisso. Acordava às 6 da manhã e trabalhava até escurecer, inclusive nos fins de semana. Alguns dias chamei meus parceiros para ajudar com as partes pesadas, mas a maior parte fiz sozinho. Passei semanas reformando aquela casa detonada, cuidando de tudo como um profissional. Reinstalei toda a parte elétrica do jeito certo, troquei os canos antigos por tubos PX modernos e deixei tudo dentro das normas da cidade, com aprovação dos fiscais. Coloquei automação na casa toda, termostatos inteligentes, luzes automáticas, sistema de segurança. Não era porque eu precisava de tanta tecnologia, mas para mostrar que eu conseguia fazer. No total, levei 8 meses, trabalhando praticamente em tempo integral. Teve dia que eu quis desistir, principalmente quando encontrei problemas que nem imaginava, tipo mais dano estrutural do que o previsto. Mas eu continuei firme, porque aquilo não era só uma casa. Era a prova do que eu sou capaz. Quando terminei tudo, o lugar ficou incrível, parecia até casa de revista. Cada detalhe do jeito que eu queria. Cada cômodo combinando com o outro perfeitamente. Peguei uma casa abandonada, quase caindo, e transformei num lar dos sonhos. E o mais doido? Durante todo esse tempo, ninguém da minha família perguntou no que eu estava trabalhando. Nenhuma vez a mamãe ou a Camille perguntaram por que eu estava pegando menos clientes ou o que eu estava fazendo com meu tempo. Eles só achavam que eu seguia com os concertos de sempre. E isso era ótimo, porque eu ainda não queria que eles soubessem. Aquela casa era minha. Algo que eles não poderiam diminuir, nem fazer piada, nem fingir que não era nada. Aí me mudei. Passei algumas semanas só curtindo o lugar. Acordava todo dia numa casa que eu mesmo construí com as minhas mãos. Cozinhava numa cozinha que eu mesmo desenhei, tomava banho num banheiro melhor do que qualquer um daqueles hotéis chiques que a Camille vive postando no Instagram. Foi aí que decidi fazer uma festinha de boas-vindas. Mas não para minha família. Eles já tinham tido muitas chances de mostrar interesse pelo que eu faço. Essa festa era para quem realmente entende.
Meus colegas de equipe, antigos clientes que viraram amigos, outros empreiteiros com quem já trabalhei, e meu primo Nate porque ele sempre foi gente boa e nunca entrou no joguinho da família. A festa foi tudo o que eu queria. Comida boa, gente legal. Todo mundo de verdade impressionado com o que eu fiz. Os caras tirando foto dos acabamentos de madeira, perguntando sobre a parte elétrica, querendo saber como eu consegui fazer tudo naquele prazo. Era gente que sabia o trabalho que dá fazer um projeto desses. Gente que respeita o esforço, o planejamento e a habilidade envolvida. Nate estava impressionado, ficou andando pela casa falando que nem imaginava que eu fazia trabalho nesse nível. Tirou foto de tudo. Você devia postar essas fotos, cara, ele disse. As pessoas precisam ver do que você é capaz. Eu só sorri e disse que talvez postasse. Mas, para ser sincero, eu só estava curtindo estar com pessoas que tratavam meu trabalho como algo que realmente importa. Só que eu não fazia ideia de que a boca grande do Nate ia mudar tudo. 2 dias depois da minha festa, teve um churrasco de família na casa da minha tia. Eu não fui. Tinha reunião com o cliente no sábado para falar de reforma de cozinha, então tive uma desculpa boa para faltar. E, para falar a verdade, depois daquele jantar em que me reduziram a carregador de sofá, eu nem queria saber de família por um tempo. Mas o Nate foi. E, pelo jeito, não conseguiu ficar calado sobre minha casa. Pelo que fiquei sabendo depois, ele mostrou as fotos da festa para todo mundo e começou a falar sem parar da reforma. Vocês têm que ver o que o Logan fez. Inacreditável. O cara é um artista da construção. Ele quis elogiar, de verdade. Tava empolgado com o que eu consegui fazer e quis se gabar do primo. Mas ele não entende como as coisas funcionam na nossa família. Não sabe que a mamãe e a Camille passaram anos tratando meu trabalho como se fosse um passo acima de cavar buraco. Então, imagina a cena, mamãe olhando as fotos da minha cozinha planejada, do espaço todo aberto. Provavelmente pensando como é que o faz-tudo da família conseguiu fazer algo tão profissional. E Camille vendo as fotos de uma casa melhor que o apartamento dela no centro, aquele que ela vive se gabando por aí. O Nate contou tudo para ela sobre a festa, sobre os outros profissionais que foram e como todo mundo ficou impressionado com o que eu fiz. Ele até falou que eu comprei a casa no leilão e reformei tudo sozinho em 8 meses. Naquela tarde, meu celular começou a apitar sem parar. Quando terminei minha reunião com o cliente, já tinha 7 chamadas perdidas da minha mãe, 4 da Camille e 3 recados de voz. Nem escutei. Aí começaram as mensagens. Logan, me liga agora. Por que você não contou da casa? A gente vai aí ver. Não acredito que você não contou para sua própria mãe que comprou uma casa. Ignorei tudo. Fui no Home Depot pegar material para o meu próximo projeto e deixei o celular no carro enquanto fazia compras. Pensei, depois eu resolvo esse drama familiar. Quando cheguei em casa, umas 6 da tarde, o carro prata da minha mãe já estava parado na entrada. Ela e Camille estavam sentadas na varanda, como se fossem as donas da casa. Logan, gritou minha mãe quando saí do carro. A gente tá esperando faz 2 horas. Peguei minhas sacolas e fui andando devagar até a varanda. O Nate mostrou as fotos, disse Camille, levantando. Essa casa tá incrível. Por que você não contou que comprou? Olhei para as duas esperando explicação. Quando foi a última vez que alguma de vocês perguntou sobre o meu trabalho? Minha mãe balançou a mão, como se eu estivesse exagerando. Ah, Logan, deixa disso. A gente pergunta sim. Não, vocês perguntam se eu tô ocupado, se tô ganhando dinheiro. Mas nunca perguntam o que eu tô construindo ou do que eu tô orgulhoso. A Camille já fez aquela cara de impaciente, igual sempre que as coisas não saem do jeito dela. A gente pode entrar? O Nate disse que você reformou tudo sozinho. Não. As duas me olharam como se eu tivesse dito que ia morar num circo. Como assim, não? Perguntou minha mãe. Assim mesmo. Essa é a minha casa. Meu espaço. E eu não convidei vocês. A voz da Camille ficou mais dura. Logan, a gente é família. Você não pode simplesmente nos deixar de fora assim. Pode assistir. Minha mãe começou com aquele drama, como se tivesse super magoada.
Logan, não entendo o que tá acontecendo com você. A gente só quer ver o que você conseguiu. Estamos orgulhosas. Orgulhosas, mãe? 3 dias atrás você fez brinde me chamando de um cara que ajuda a carregar as coisas pesadas. Passaram anos tratando meu trabalho como se fosse só um passatempo. Agora, do nada, estão orgulhosas. Foi só uma brincadeira, Logan. Você sabe que eu não falei por mal. É sempre só uma brincadeira, né? Cada vez que perguntam quando eu vou arrumar um trabalho de verdade. Cada vez que me apresentam como o cara que conserta as coisas. Em cada reunião de família vocês passam 2 horas falando da carreira da Camille e 30 segundos sobre a minha. Tudo piada, né? A Camille tentou se meter. Você tá sendo dramático, Logan. A gente sempre te apoiou. Apoiou, Camille? Quando foi a última vez que você perguntou sobre algum projeto meu? Quando foi que você demonstrou interesse no que eu faço, além de comer o que eu consertei? Ela não respondeu. Porque nós dois sabíamos a verdade, nunca aconteceu. Olha, disse minha mãe, talvez a gente não tenha demonstrado nosso apoio do jeito certo. Mas estamos aqui agora. Queremos ver o que você fez. Porque o Nate disse que é bonito. Vocês querem ver porque os outros gostaram. Porque agora parece algo que dá para mostrar para os outros. Mas onde vocês estavam quando eu estava trabalhando 16 horas por dia por 8 meses? Onde vocês estavam quando eu estava lidando com papelada, vistorias e o estresse de tocar um projeto desse tamanho? A gente não sabia, minha mãe começou a dizer. Não sabiam porque nunca perguntaram, interrompi. Vocês nem quiseram saber o que eu estava fazendo. Ficamos os três em silêncio por 1 minuto. Eu via na cara delas que não sabiam como lidar com esse novo Logan. O Logan de antes já teria cedido, mostrado a casa e fingido que estava tudo bem. Mas esse Logan acabou. Então é isso? Camille disse, finalmente. Vai cortar a gente só porque ficou magoado? Não é sobre mágoa. É sobre respeito. Vocês deixaram claro por anos que o que eu faço não importa. Que eu sou só o cara que conserta as coisas quando vocês precisam. Eu não tô mais bravo, mas também não vou fingir que nada aconteceu. Minha mãe tentou mais uma vez. Logan, meu filho, a gente é família. Família não se afasta por causa de mal-entendido. Não foi mal-entendido, mãe. Foi um padrão. E eu cansei disso. Elas foram embora depois disso. Mas não em silêncio. Teve suspiro dramático, cara feia, e comentários sobre como eu tava estranho e cruel. Camille ficou balançando a cabeça como se eu fosse um enigma que ela não conseguia entender. Quando estavam entrando no carro, minha mãe se virou. Seu pai ficaria muito decepcionado com a forma que você tá tratando a família. Essa doeu. Mas eu fiquei calmo. Meu pai também passou anos fazendo piada do meu trabalho. Talvez ele até tivesse orgulho, se tivesse vivido para ver o que eu fui capaz de construir. Elas foram embora. E eu entrei na minha casa. Minha casa. Que eu construí com as minhas próprias mãos. Pela primeira vez na vida, eu tinha me imposto. Falei como me sentia, coloquei um limite e mantive. Foi bom pra caramba. Mas eu devia saber que elas não iam aceitar e seguir em frente. Família como a minha não lida bem com rejeição. O drama de verdade estava só começando. Na semana seguinte, comecei a receber ligações e mensagens estranhas de parentes com quem mal falo. A primeira foi a tia Raquel, numa terça-noite. Disse que estava preocupada comigo, que queria saber se eu estava bem. Sua mãe comentou que você tá meio diferente ultimamente, ela falou. Só queria ter certeza que você tá bem. Meio diferente é o código para não é mais o tapete da família. Falei que tava tudo bem, só ocupado com o trabalho. Mas ela insistiu. Disseram que você comprou uma casa e não contou pra ninguém. Isso não parece com você, Logan. Você sempre foi tão próximo da sua família. Próximo? Perto bastante para consertar carro e carregar sofá, mas não o bastante para receber respeito. Comprei uma casa. Tô reformando ela faz tempo. Que ótimo, querido. Mas por que não contou para sua mãe?
Ela ficou tão magoada. Pronto. A mãe tá magoada. Ninguém para pra pensar se talvez ela devia se perguntar por que o filho preferiu não contar nada. Já vão direto para me fazer sentir culpado por ter sentimentos. Terminei a ligação de forma educada, mas curta. Não ia explicar tudo para alguém que claramente só estava ligando para colher informações para minha mãe. 2 dias depois, meu tio Mike mandou mensagem. E aí, cara? Soube que você tá de casa nova. Tá tudo bem? Sua mãe tá preocupada. Aí minha prima Sara mandou uma mensagem enorme, falando que cada um lida com o luto de um jeito, e que talvez eu devesse conversar com alguém sobre a morte do meu pai. Como se comprar uma casa e me impor fosse sinal de que eu estava perdendo a cabeça. Demorei uns dias para entender o que estava acontecendo. Minha mãe e a Camille estavam rodando a família, contando a versão delas da história. E nessa versão, eu era o problemático. Diziam que eu tinha mudado depois que meu pai morreu, que eu estava ficando amargo, afastando a família que só queria me apoiar. Falaram que eu dei sorte reformando uma casa e agora me achava melhor do que todo mundo. Camille dizia para os outros que eu estava metido e tinha esquecido de onde vim. Minha mãe seguia a linha do luto, falando que eu não tinha lidado bem com a morte do meu pai e estava descontando tudo na família. No meio dessa bagunça, o Nate me mandou uma mensagem: Ei, cara. Te devo um pedido de desculpas. Não devia ter falado nada sobre a festa ou a casa. Não sabia que tinha esse clima com sua mãe e a Camille. Se soubesse, teria ficado quieto. Eu disse para ele não se preocupar. Você não fez nada de errado. Só falou a verdade no lugar onde ninguém queria ouvir. Depois ele escreveu: mas só para você saber, sua mãe falou uma coisa estranha para tia Raquel depois. Ela disse: não sei o que deu no Logan. Criamos ele melhor do que isso. Talvez o sucesso subiu a cabeça dele. Sucesso subiu a cabeça? Eu me matei para transformar uma casa caindo aos pedaços em algo bonito. E ela fala como se eu tivesse ganhado na loteria. Nem menciona o esforço, os anos, os sacrifícios. Só dá uma alfinetada disfarçada de preocupação. O pior era ver como elas estavam mudando a história. De repente, elas sempre tinham me apoiado. As piadas sobre eu só servir para consertar coisas viraram a brincadeiras de família em que eu estava levando muito a sério. Agora eu era o exagerado, o que não sabia rir. Ninguém lembrava das vezes que menosprezaram meu trabalho. Nem daquela vez no jantar, quando minha mãe fez um brinde me chamando de o cara que ajuda a carregar coisas. Nada disso. Para todo mundo, eu era só o filho ingrato que estava afastando a família amorosa sem motivo. Cansei de me explicar para parentes que nem estavam lá. Gente que nem sabia como fui tratado por anos como o fracassado da família. Eles só ouviram o lado da minha mãe e da Camille, onde elas eram as coitadas e o ingrato que mudou do nada. O estopim foi quando minha prima Ashley ligou. Ela tem a idade da Camille e sempre foram muito próximas, então já imaginei como a conversa ia ser. Logan, o que tá rolando entre você e sua mãe? Foi a primeira coisa que ela disse. A Camille tá arrasada. Disse que você nem deixou elas verem sua casa. Isso é entre mim e elas, Ashley. Mas vocês sempre foram tão próximos. Não entendo o que mudou. Tão próximos? Nossa, esse povo vive num mundo de fantasia. Olha, Ashley, agradeço por ter ligado, mas isso não é da sua conta. É da minha conta sim, quando a família tá se desfazendo. A Camille tá chorando por causa disso faz dias. Disse que vocês só queriam comemorar seu sucesso e você cortou todo mundo. Comemorar meu sucesso? Essa foi boa. Ashley falou daquele jantar de promoção como se fosse só mais um encontro feliz. Camille falou que eu parecia estranho, que ninguém entendia por que eu tava tão quieto. Engraçado que ninguém comentou a parte em que fui tratado de novo como o ajudante da família. Eu fiquei lá parado enquanto todo mundo aplaudia a Camille por subir na carreira, e minha mãe fez um brinde me agradecendo por carregar cadeira. Perguntei para Ashley se ela lembrava o que minha mãe disse no brinde. Ela ficou em silêncio, parecendo que estava tentando lembrar ou mudar de assunto. Contei que minha mãe elogiou Camille pelo sucesso e depois virou para mim, sorrindo, e disse obrigado por levantar as cadeiras, na frente de todo mundo. De novo silêncio. Ela tentou amenizar, dizendo que devia ser só uma piada.
igual às outras piadas sobre quando eu ia arrumar um emprego de verdade, ou quando me apresentavam só como o cara que conserta as coisas, e não como alguém que tem a própria equipe e empresa. Humor de família, né? Ashley não disse mais nada. A ligação acabou logo depois, mas eu sabia que ela ia contar tudo para minha mãe e para Camille. Elas iam ficar bravas por eu contar a verdade, em vez de só aceitar a culpa e parecer o dramático da história. No dia seguinte, Camille me mandou uma mensagem enorme. Não acredito que você tá inventando mentiras sobre nossa família. O que a mamãe falou no jantar não era para te machucar. Você tá fazendo a gente parecer horrível sem motivo. Mentiras. Ela chamou de mentira o que eu vivi. Foi aí que eu percebi, cansei de ficar me explicando. Se elas querem me pintar como vilão, tudo bem. Mas não vou deixar que controlem a história mais. Era hora de mostrar quem eu sou de verdade. Peguei meu celular e comecei a pensar em como contar minha versão. Não aquela onde eu sou o filho ingrato surtando. A minha, onde um cara cansou de aceitar desrespeito de quem devia apoiar ele. Nunca fui de rede social, mas talvez fosse hora de mudar. Criei um Instagram e passei o sábado olhando todas as fotos da reforma da casa, fotos do começo, de como tava um desastre, fotos do progresso e depois as fotos do resultado final. A mudança era enorme, dava pra ver direitinho. Em 8 meses, transformei uma casa condenada num lar dos sonhos. Cada cômodo foi reconstruído. Cada detalhe foi feito com minhas mãos. Postei várias fotos de antes e depois, com uma legenda contando que comprei uma casa que todo mundo dizia que não tinha jeito, e passei meses reconstruindo tudo. Falei também sobre as lições que aprendi no caminho, principalmente sobre quem realmente te apoia. Não citei ninguém da família, mas escrevi assim: às vezes, quem menos acredita em você é quem tá mais perto. Construa sua vida com quem celebra suas conquistas, não com quem diminui elas. Escrevi também sobre como o trabalho manual é desvalorizado por quem nunca construiu nada. Que tem muita habilidade e arte em obras, e que é gratificante transformar algo quebrado em algo bonito. Achei que só alguns amigos iam ver e pronto. Mas me enganei. A postagem começou a ganhar curtidas e comentários logo de cara. Gente da área da construção que eu conhecia começou a compartilhar e marcar outros profissionais. Depois, até contas grandes de reforma de casas começaram a divulgar. Em poucos dias, já tinham centenas de curtidas e dezenas de comentários. Mas o que mais me tocou foram os comentários. Homens contando suas histórias sobre como a família deles nunca respeitou o trabalho deles. Mulheres da construção dizendo que os parentes não levavam elas a sério. Gente falando como sempre foram subestimadas e tiveram que provar o próprio valor várias vezes. Um eletricista de outro bairro comentou: sei bem como é, cara. Meu pai ficava perguntando quando eu ia arrumar um emprego de verdade, mesmo depois que abri minha empresa. Tem gente que só respeita trabalho se for atrás de uma mesa. Até quem não trabalha na área comentou. Pessoas de escritório dizendo que queriam ter habilidade de construir algo com as próprias mãos. Pais dizendo que iam mostrar a postagem para os filhos, para ensinar que sucesso pode vir de várias formas. A postagem só crescia. Sites de notícias locais começaram a me procurar para fazer matérias sobre a reforma. Alguns empreiteiros que estavam acompanhando me ofereceram parceria em projetos maiores. Um cara até quis me contratar para reformar todos os imóveis de aluguel dele. Mas a melhor parte foi receber mensagens de outras pessoas que também se sentiram ignoradas pela própria família. Homens que ouviram que o trabalho deles não valia nada. Gente que teve que se provar várias vezes para parentes que nunca entenderam. Foi aí que percebi que eu não era o único. Tem muita gente por aí ralando em empregos que quase ninguém respeita. Como se trabalhar com as mãos fosse ser menos do que um irmão que trabalha no escritório. Claro, minha mãe e Camille viram tudo. Mamãe até comentou, mas apagou o comentário em menos de 1 hora. Ela escreveu: tão orgulhosa do talento do meu filho. Família em primeiro lugar. Como se quisesse mudar a história ali mesmo, em público. Camille tentou outro jeito. Apareceu onde eu estava trabalhando numa reforma de cozinha, fingindo estar toda amiga e animada. Logan, vi seus posts no Instagram. São incríveis. Eu nem sabia que você era tão talentoso. Continuei trabalhando, sem nem olhar para ela. Agora você sabe.
Olha, acho que a gente se desentendeu sobre a casa. Quem sabe a gente pode recomeçar? Queria muito ver o que você fez, aprender mais sobre seu trabalho. Aí eu parei, olhei bem para ela e falei: Camille, você teve 28 anos para aprender sobre o que eu faço. Teve 28 anos para se interessar. Você não pode aparecer agora, só porque os outros ficaram impressionados, fingindo que sempre acreditou em mim. O rosto dela mudou. Ficou com aquele olhar frio que ela sempre tem quando as coisas não saem do jeito que quer. Então é isso? Vai cortar a gente para sempre por causa de um mal-entendido num jantar? Não foi um mal-entendido. Você e a mamãe deixaram bem claro por anos que o que eu faço não importa. Que eu era só o cara que ajudava a carregar coisas pesadas. Não estou mais com raiva disso, mas também não vou fingir que nunca aconteceu. Ela ficou parada um tempo, depois balançou a cabeça. O papai ficaria decepcionado com o jeito que você tá tratando a família. Ela tentou me fazer sentir culpa de novo, usando a lembrança do pai para mexer comigo por eu estar colocando limites. Mas, na real, acho que ele ficaria orgulhoso por eu ter parado de esperar a aprovação de gente que nunca ia me dar isso. Depois disso, ela foi embora. Não ouvi mais nada delas, só uma cartinha de aniversário da mamãe no mês passado com um bilhete: espero que você recupere o juízo logo. Mas, sinceramente, estou melhor do que estive em anos. Aquela postagem no Instagram trouxe mais trabalho do que eu consigo dar conta. Tenho agenda cheia pelos próximos 8 meses, só com clientes que valorizam de verdade o trabalho bem feito. Até comecei uma lista de espera para quem quer reforma. Minha conta do Instagram bombou. Já tenho quase 5.000 seguidores, a maioria gente da construção e fãs de reforma de casa. Posto fotos dos projetos em andamento. E recebo várias mensagens de caras pedindo dicas para os projetos deles. Até conheci alguém por lá, uma arquiteta, cliente nova. A gente começou a sair. E, pela primeira vez, estou com alguém que realmente entende. Ela se empolga falando dos projetos, respeita meu trabalho como a profissão séria que é. Isso mudou tudo para mim. Pela primeira vez na vida, não sou só o cara que conserta as coisas para os outros. Sou o cara que construiu algo incrível e não preciso da permissão de ninguém para me sentir orgulhoso disso.